O diálogo é um grande construtor de pontes. Se a gente está acostumado a consumir só um tipo de opinião com um único viés, isso ajuda na radicalização das pessoas. E a visão do lado de um economista, aqui no meu caso, olhando os números, olhando os principais desafios. Debater os assuntos, trazer múltiplas visões para que você saiba de fato o que está acontecendo no Brasil. O debate é absolutamente fundamental. A gente precisa trocar, a gente precisa olhar para o outro. Tem de fantástico sobre a vida é também você poder mudar de opinião, ampliar a sua opinião e entender um pouco mais sobre algo. É muito importante que nós estejamos abertos a diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, porque nós vivemos em um mundo cada vez fechado em bolhas. A gente precisa apresentar as diversas visões, claro, todas elas pautadas não apenas naquilo do eu acho. Esse debate que a gente vai fazer aqui, inclusive, ele vai ser pedagógico, né, em tempos em que a gente tem cada vez ânimos mais aflorados. Advogados, economistas, comunicadores, empresários e estudiosos. A troca de ideias, análises e experiências. Este é o Visões. É isso, já estamos aqui com os dois craques do Visões de hoje. Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, na UE Bernardo, cientista político e advogado. Muito obrigado e bom dia aos dois. Bom dia, Murilo. Bom dia, Irian. Prazer estar aqui com vocês dois. Meus caros, é isso, mais um Visões. A gente está começando nesta semana, nosso quadro aqui de debates, de opiniões. Eu queria já começar com o nosso debate de hoje falando sobre o presidente Joe Biden. A gente assistiu agora há pouco essa reportagem da Patrícia Vasconcelos. Pessoal, foi necessário um laudo, né, de um médico dizendo, veja, não tem problema neurológico, não tem nenhuma doença, está tudo certo com o presidente, ele pode disputar a eleição. Vamos começar com o Urian. Urian, a que ponto chegamos? O presidente Joe Biden vai ou não deixar essa candidatura? É a pergunta que todo mundo se faz. É a pergunta que todo mundo se faz, que eu também não tenho como responder. Existe uma expectativa bastante grande de diversos democratas de que ele vai eventualmente continuar, que ele vai desistir dessa candidatura. Isso porque ele não cumpriu com aquela única função que ele teve no debate presidencial, que era mostrar um bom desempenho, mostrar que ele conseguia começar e terminar uma frase. Eu não acredito que o problema tenha sido, na verdade, o problema nunca foi a idade, né? A gente sempre fala que existem pessoas que têm uma idade mais avançada que ele, mas estão com um desempenho cognitivo melhor, assim como existem pessoas mais jovens que já apresentam certa dificuldade. Então, esse encontro que acontece na OTAN, em Washington agora, com os outros países membros da OTAN, são 32 países no total, ele tem como um dos objetivos, os holofotes estão virados, né, para duas pessoas principais, eu diria. Três, na verdade. Uma delas, o novo secretário-geral da OTAN, que vai ser o Mark Rutte, né, que era até então primeiro-ministro da Holanda, que vai assumir agora, depois que o Jens Stoltenberg deixar o seu cargo, no comecinho de outubro. O Volodymyr Zelensky, obviamente, que está lá para buscar apoio, buscar recursos e, acima de tudo, para que a Ucrânia se torne membro da OTAN, que não deve acontecer esse ano também. E a terceira pessoa é o Joe Biden. Cada discurso, cada fala vai ser meticulosamente centro das atenções aí, porque ele precisa mostrar vigor, energia e precisa que as falas façam sentido, diferentemente do que aconteceu no debate. De vigor, de energia, né, de imagem, basicamente. Você é cientista político, você sabe o quanto a imagem é importante numa eleição. E na sua avaliação, essa imagem vai pesar para o candidato Joe Biden, para o atual presidente? Com certeza essa imagem pesa. O que nós temos hoje é que aquela expressão cunhada pelo presidente Donald Trump, o Sleepy Joe, o Joe sonolento, ela acabou ficando, e cada vez que o presidente Joe Biden faz uma aparição pública, essa imagem se cunha um pouco mais. Você não precisa, principalmente no mundo atual, de muito tempo ou de um filme completo. Tudo que você precisa para que uma determinada imagem grude em uma pessoa pública, ou mesmo não pública, são os recortes, os takes. Então você precisa de frames, de segundos,
de determinado comportamento ou de determinada falta de um comportamento de uma pessoa para que você consiga cunhar efetivamente algum tipo de imagem a ela. E no momento em que se debate o desempenho cognitivo do atual presidente dos Estados Unidos, você começa a entender a profundidade do problema que está ali habitando as cabeças das pessoas que vão votar nessas próximas eleições. Então, o cenário nos Estados Unidos é um cenário bastante complexo e a imagem do presidente Joe Biden está seriamente arranhada, mas isso não vem de hoje. Isso não vem de uma coisa que vem do debate. O debate serviu apenas para terminar de calcificar essa visão que, inclusive, pessoas do próprio Partido Democrata já vinham contribuindo para alastrar, porque sempre houve essa dúvida a respeito do desempenho cognitivo do presidente Joe Biden. Pois é, Urian, é o desempenho cognitivo, mas essa imagem do laudo realmente ali, do diagnóstico, né, divulgada, realmente me marcou como uma forma até de, basicamente, se mostrando, né, olha, ele está bem, precisa de uma prova de um médico atestando que ele está com sanidade mental. É um ponto realmente bastante avançado já nessa disputa, né? E muito preocupante que isso esteja acontecendo no momento em que o mundo está. Eu não consigo desviar nada disso do que a gente está conversando nesse momento para essa reunião da OTAN, que representa tanto em Washington, que representa um momento decisivo na história da segurança internacional, com a Rússia tentando avançar sobre a Ucrânia, instabilidade no Pacífico, ali no Mar do Sul da China também. E o Donald Trump, ele representa uma ameaça a tudo isso, ele representa uma ameaça ao fortalecimento da OTAN, dos 32 países, mais de 20 conseguiram atingir aquela meta de investir 2% em defesa, em segurança, e tudo isso foi durante o governo Joe Biden. Então, se ele teve um desempenho fraco no debate, em relação à OTAN, não. É uma organização que tem saído fortalecida, que tem investido, tem se reinventado. Então, até conseguiu mais 2 membros novos, Finlândia e Suécia, algo que não se imaginava há pouco tempo atrás que poderia acontecer. E o fato de agora a gente não estar discutindo, ou pelo menos os Estados Unidos não estarem discutindo o que aconteceria se o Donald Trump voltasse à Casa Branca em relação à segurança internacional, e é uma ameaça muito grande, porque ele já se posicionou contra essa aliança, já ameaçou retirar os Estados Unidos dessa aliança, isso não está acontecendo. A energia do Joe Biden está em mostrar os laudos do exame e mostrar que ele está bem. Então, a situação não é boa. Sendo que o foco poderia ser a própria OTAN, como você disse, é um terreno um pouco mais pacificado para ele, né? Pessoal, vamos mudar um pouquinho aqui a rota do nosso debate. Estamos nos Estados Unidos, viemos para o Brasil para discutir o caso do ex-presidente Bolsonaro. O caso das joias segue repercutindo. Agora a gente precisa esperar a denúncia ou não da Procuradoria-Geral da República. Naue, qual que é a sua expectativa para os próximos passos desse inquérito que mira o ex-presidente? Bom, primeiramente a gente precisa lembrar, o inquérito é uma peça chamada de inquisitorial. O que isso quer dizer? É uma peça voltada para a análise de elementos que possam vir a embasar a condenação. É claro que o inquérito pode servir também para já afastar de uma vez a condenação, a eventual condenação por um crime, mas a ideia é que se busque os indícios da existência desse crime. O inquérito não traz consigo contraditório ou ampla defesa, e tudo aquilo que é produzido no bojo de inquérito está sujeito a uma análise pelo Poder Judiciário novamente, ali sim com ampla defesa, com contraditório. Então agora, o que vai ser preciso analisar vai ser a força desses indícios que o inquérito trouxe e como que a Procuradoria-Geral da República, na condição de titular da ação penal, vai se utilizar desses indícios ou se vai, de repente, até pedir novas diligências perante o Poder Judiciário. Então a gente ainda tem um longo caminho até a conclusão desse inquérito e a conclusão de uma eventual ação penal que venha desse inquérito. Na verdade, o inquérito já está bem avançado. Então, hoje o que nós temos são essas evidências, são evidências, inclusive, que jogam muito contra o ex-presidente Bolsonaro, mas a gente ainda precisa entender que para a ação penal terminar, ainda precisa ouvir muita gente, ainda precisa produzir algumas provas, ainda precisa confirmar a legalidade e a existência de alguns indícios. Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas esse longo caminho, por si só, já é bastante danoso para o ex-presidente Bolsonaro e para o seu entorno.
Orião, uma pergunta que muito se levanta é aquela, né? Eu estava até discutindo isso ontem aqui no jornal. Tá, mas era um presente para o presidente, não era um presente... Aí aquela discussão, é personalíssimo, não é? É para o Estado ou não é? Mas fato é que um governo deu presente para o outro governo. Né? O presidente, no caso, desviou esses recursos para o patrimônio pessoal, o que diz a PF. Né? Então temos aí um conflito, pelo menos nesse ponto trazido pela Polícia Federal. Com certeza, você não pode usar do benefício de um cargo que você ocupa para tentar ter algum tipo de lucro financeiro. Então, isso deveria ter ido para aquele acervo do Estado, e essa história só piora, porque aí alguém tenta vender, aí vem o advogado, logo depois fala que ele pagou em dinheiro vivo e não com cartão de crédito, porque o governo cobra muito imposto em cima disso. Então, é uma bola de neve que vai se tornando cada vez mais absurda. E mais preocupante ainda é a gente saber que esse tipo de coisa acontece. Então, obviamente que ele não foi julgado, não foi condenado por conta disso, mas os indícios de que algo aconteceu estão lá, e mais preocupante é que ainda você tenha parte tão significativa da população defendendo as ações desse ex-governo e tentando ignorar que isso tudo tem acontecido para poder defender a própria ideologia. Então, é realmente bastante preocupante que esse tipo de fanatismo esteja tão grande ao ponto de que as pessoas elas tentem ignorar os fatos para prestar atenção na idolatria. Vocês acreditam que, por exemplo, esses inquéritos contra o ex-presidente vão pesar na popularidade dele ou pouco arranha a imagem de Bolsonaro quanto aos seus apoiadores? Inclusive, temos eleições municipais nesse ano e também queria a avaliação de vocês sobre como vocês têm visto a mobilização de Lula e Bolsonaro e o quanto todos esses fatos podem influenciar nos candidatos apoiados por eles, né? Bom, eu vou pegar carona na fala do Orião. Existe um fanatismo, né? Hoje você tem uma calcificação do posicionamento político no Brasil, então é uma coisa que, inclusive, nós precisamos entender como desfazer. O Bolsonaro hoje, ele se encontra numa posição de quem não gosta, não gosta, quem gosta, gosta, e quem não conhece, não conhece, sendo que uma parcela muito pequena da população realmente é indiferente a qualquer presidente da República que seja. Então é um pouco complexa a forma de avaliação dessas pessoas, tanto Bolsonaro quanto Lula, não os comparando, mas no ponto de vista de seus respectivos carismas, eles trazem consigo essa calcificação de opinião, né? Mas, sem dúvidas, a gente está falando de indícios de um furto de joias, né? Furto não é o tipo certo, mas, enfim, uma espécie de descaminho de joias. E tudo isso num contexto em que a gente tem uma acusação de que o ex-presidente da República tramou um golpe de Estado. Então, ele pega essas joias, ele vai para os Estados Unidos, de acordo com a Polícia Federal, ele se utiliza dessas joias para se sustentar nos Estados Unidos, tudo isso pesa muito. Então, não dá para dizer que a imagem do ex-presidente Bolsonaro não vai sair arranhada. Ela vai sair arranhada, mais arranhada do que já está, e isso vai ter consequências eleitorais para ele. E aí a gente chega nas eleições municipais. Mas, desculpa te interromper, Naue, mas vocês não acham que todos esses inquéritos são muito pouco ali, afetam muito pouco nessa base exatamente pela calcificação que você disse? Os apoiadores, quem apoia Lula, quem apoia Bolsonaro já não está fechado ali com eles? E muda muito pouco a opinião em relação a esses inquéritos, a essas investigações? É porque você tem, mesmo que tenha esse percentual calcificado, você não tem o eleitor médio com esses dois candidatos. A eleição de 2022, ela foi um plebiscito, ela não foi necessariamente uma eleição, ela veio exatamente para você confirmar ou não a continuidade do governo Bolsonaro. O Creomar de Souza, que é um analista político que eu admiro muito, ele tem uma frase muito interessante: geladeira cheia, voto no governo, geladeira vazia, voto na oposição. Então, apesar da calcificação, a população também se move de acordo com o contexto político e econômico que as afeta. E houve uma afetação, sem dúvidas, à população. Então, por mais que esses inquéritos possam parecer pouco, isso também pesa sobre o eleitor mediano. A gente nunca pode esquecer que o ex-presidente Bolsonaro foi eleito com base num discurso anticorrupção. E agora o que pesa sobre ele são acusações, no plural,
de práticas que são, querendo ou não, práticas de corrupção. Então isso terá um peso. E quando a gente volta para o cenário municipal, a gente hoje vive um contexto interessantíssimo, porque há uma certa nacionalização da eleição municipal. Nos municípios, o que vereadores e prefeitos resolvem são problemas do dia a dia, problemas realmente que afetam ali o dia a dia da população de forma visível. Então, por exemplo, um buraco na rua. Mas você tem assuntos como segurança pública, você tem assuntos como educação e saúde de forma mais regionalizada sendo debatidos. Mas, Murilo e William, a gente não tem aqui que desconsiderar o peso do chamado orçamento secreto nessas eleições municipais. Então, eu vejo que é um protagonismo dos dois agentes, do Bolsonaro e do Lula, mas o grande protagonista dessas eleições será o Congresso Nacional. Urian, para a gente fechar esse debate. Bom, quando a gente olha para o que está acontecendo nos Estados Unidos, a condenação do Trump pelo caso do hush money, né, que é o dinheiro que ele pagou a atriz pornô para que ela ficasse em silêncio, não dá para falar que isso desgastou a sua candidatura. Pelo contrário, ele está ainda 6 pontos à frente do Joe Biden. É óbvio que teve também um desgaste por conta do debate que a gente estava falando, que o Joe Biden teve um desempenho bastante baixo. Mas dá para mostrar, né? Isso pelo menos deixa um pouco evidente que muitas vezes o medo do outro acaba sendo ainda maior do que os crimes que o seu candidato tenha cometido. Como é o caso também aqui do presidente Lula, que ele, por mais que o processo da Lava Jato contra ele tenha sido anulado pelo STF, isso não apaga aqueles indícios de aquelas acusações de corrupção que ele tinha lá atrás. Querendo ou não, ele tinha uma imagem bastante vinculada à corrupção, e isso não impediu com que a maior parte do Brasil tivesse votado nele no segundo turno e ele tenha se tornado presidente da República. Eu vejo também que na questão municipal é o que muitos candidatos, principalmente aqueles que não têm muitas propostas, tentam fazer. Eles tentam nacionalizar essa eleição porque já entendem que a população está muito polarizada, então sabem que se eles forem às ruas e falarem sobre ideias, sobre propostas para a saúde, para a segurança, para a educação dos seus municípios, que muitas pessoas não vão nem prestar atenção. Existe sim uma preocupação econômica, eu concordo, gosto bastante também das análises do Criomar de Souza, mas eu vejo que muitos também acabam por oportunismo tentando pegar nessa idolatria pelo Lula, pelo Bolsonaro e fazer campanha em cima disso e não falando daquilo que é justamente que é o mais importante para a população, políticas públicas que sejam baseadas em fatos e evidências. E campanhas em cima do terror ideológico, inclusive, né? Tanto de um lado quanto do outro, mostrando que o outro lado poderia deixar a situação ainda pior, mesmo que ela esteja ruim. Meus caros, a gente está com o tempo apertado hoje, poderíamos debater aqui o dia inteiro ainda, mas quarta-feira que vem estaremos novamente juntos, trazendo assuntos importantes aí para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, início de uma parceria de muito sucesso, tenho certeza. Um abraço para vocês. Um abraço, bom dia. Bom dia. Advogados, economistas, comunicadores, empresários e estudiosos. A troca de ideias, análises e experiências. Este é o Visões.